Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a gente vai analisar o mercado e a gente também vai falar de qual que é as expectativas do mercado, porque hoje a gente tem a ata do FONC, né? É exatamente um dia importante para a gente entender quais são as próximas visões do Fed, o que a gente vai ter. E claro que o mercado tradicional, quando a gente tem esse tipo de notícia, acaba puxando o mercado para um dos lados aí. Vocês sabem que eu não gosto muito de operar a notícia, mas a gente vai dar uma olhadinha para entender o que a gente pode tirar de conclusão da análise de hoje, beleza? Obviamente o dia ele vai ser mais parado, um dia mais morno, até a gente ter essa ata do FONC saindo. Ela vai sair às 4 horas aí no Brasil, serão as 2 horas da tarde aqui nos Estados Unidos, então a gente pode ter um mercado parado mais lateral até essa ata sair, beleza? Mas a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, eu te peço que deixa o seu like para dar aquela força para o canal, isso é importante para mim e também é importante para eu entender se o conteúdo está sendo relevante ou não. Obviamente eu sempre olho os conteúdos que foram mais relevantes para poder criar conteúdos iguais posteriormente, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráficos e indicadores, que é o que a gente mais quer ver, né? Bom, então a gente vai ter a ata do Fed, vai sair às 4 da tarde aí no Brasil. Até esse momento aí, o mercado ele vai ficar um pouco parado, um pouco morno, beleza? Mas pra gente começar, vamos passar pelos dados on-chain aqui, só pra gente entender o que aconteceu aí nessa movimentação, cara. Eu vejo muitas pessoas olhando muito para dentro do gráfico em time frames muito curtos, e quando você tá no time frame muito curto, você não consegue ter a visão do que está acontecendo no macro, o que está acontecendo no ciclo do mercado. Eu sou um cara que uso mais o chapéu de investidor. A minha mão pesada, ela tá no investimento. Ela não tá dentro de trade, ela não tá dentro de operações de futuro. Cara, gosto de fazer essas coisas? Gosto também, para deixar o dia mais divertido. Ser holder é um pouco chato, mas as minhas maiores posições, elas estão no longo prazo. Vocês sabem, eu comprei dentro da fase de capitulação, 22, 21, 18, 16, vim comprando dentro dessa região. E quando eu olho, quando eu dou um zoom out para entender o que está acontecendo com o ciclo de mercado, cara, a gente não vê sinal nenhum nos dados de que a gente está em um possível despejo, de que a gente está em uma possível zona de realização de lucro. Não, pelo contrário, eu vejo que o ciclo se repetiu, o ciclo é sempre o mesmo. Quando a gente olha para o BTC, em todo o histórico do BTC, sempre acontece a mesma coisa. O ciclo, ele se repete, se repete, se repete. Enquanto esse ciclo não for quebrado, eu vou respeitar esse ciclo. Então a gente tem fase de distribuição, barras vermelhas, depois a gente tem fase de bear market, a gente tem fase de capitulação, depois de um longo período de bear market, a gente vê moedas médias sendo gastas. Depois a gente volta a ter realização de lucro, novamente euforia, a gente tem formação de topo e aí a gente cai no mercado. A gente tem bear market novamente, capitulação, começa a ter realizações de lucro novamente, depois topo do mercado, despejo novamente, a gente vem abaixo dentro de um bear market e opa, a gente encontra a fase de capitulação. Cara, a gente encontrou fase de capitulação. Para mim, os próximos passos são fases de realizações de lucro, como foram lá atrás, como a gente teve o topo em 2019 de realização de lucro, como a gente teve os topos ali de 2016, né? 2016 foi um ciclo onde o mercado foi embora e as pessoas foram realizando lucro. Foi diferente um pouco de 2019, por exemplo, que a gente teve esse topo sendo formado aqui. Então, quando eu olho para os dados, eu não vejo nem sinal de que as pessoas estão realizando lucro. Olha só, não tem barras amarelas na região que nós estamos. Essas barras amarelas indicam moedas de média idade sendo vendidas. Não tem moedas de média idade sendo vendidas. Inclusive, se você olhar aqui, ó, esse histograma, você vai ver que ele está diminuindo aqui a região verde. O que isso mostra? Isso mostra que está diminuindo ainda mais o número de moedas curtas sendo vendidas. Cada vez mais a gente está tendo moedas mais jovens sendo vendidas no mercado e não moedas antigas. E por que eu quero saber a idade das moedas que estão sendo vendidas? Ué,
com a idade das moedas, eu consigo saber que tipo de investidor está vendendo no mercado. Se eu tenho moedas velhas sendo vendidas, a gente consegue traquear tudo isso através do TXO, do BTC. Então eu sei que se o investidor ele está ali com a moeda de 2 anos, 1 ano, 3 anos na carteira dele, ele é um holder, ele é um cara que pensa no longo prazo. E eu vou me preocupar quando esses caras vendem. Agora, se eu olho moedas curtas, moedas que foi comprada há uma semana atrás, cara, eu não tô nem um pouco preocupado com esse tipo de venda, porque quem comprou há uma semana atrás e já tá vendendo agora, cara, tá fazendo sardinhagem no mercado. É pessoas que pensam no curtíssimo prazo, é pessoas que estão tentando operar o mercado, tentando tradear. E a gente sabe que 90% dos traders, eles perdem dinheiro dentro do mercado. Não é fácil você lucrar nas suas operações. E eu falo isso, cara, abertamente para vocês. Eu gosto também de operações de curto prazo, mas você já se perguntou por que a maior parte do meu capital está em investimento e não em trade? A resposta é exatamente, me dá muito mais lucro e menos trabalho o hold do que o trade. O trade você ganha, você perde. Obviamente você tem estratégias para você ganhar de balde e devolver de colher, só que dá muito trabalho. Os lucros são pequenos quando eu comparo com as minhas posições de hold, beleza? Então, olhando aqui, cara, a gente vê que só moedas de curto prazo estão sendo vendidas. Não me preocupo nem um pouco com o que está acontecendo com o preço. Vou começar a me preocupar caso a gente tenha moedas de médio prazo sendo vendidas. Quando a gente olha para o supply na mão do long term holder, olha só, cara, a gente continua no 77% do supply circulante na mão do long term holder. Eu me preocupo também quando esse cara está vendendo. Olha só, lá em 2019 ele começou a vender, e aí sim, isso daqui é sinal de preocupação, e aí sim, isso daqui é sinal de que o investidor de longo prazo, ele está com alguma tese de que o mercado não vai mais para cima. Ele está com uma pulga atrás da orelha de que na região que ele já está é uma região de realização de lucro. E eu não vejo o long term holder realizando nessa região. A gente subiu, o mercado está indo embora e eu vejo simplesmente só os short-term holders realizando nessa região. Se a gente puxar aqui o volume das moedas vendidas, apenas para confirmar, cara, tudo isso que eu estou vendo aqui, o long-term holder segue acumulando, a gente tem média idades das moedas aqui que não estão entrando em venda, somente as moedas mais jovens. Se a gente ir mais a fundo, se a gente cavar, a gente consegue ver exatamente os volumes de venda. Olha só, as barras mais escuras aqui, aqui em cima tem a idade das moedas. As barras mais escuras são moedas mais antigas e as barras mais claras são moedas mais jovens. Eu tirei aqui de moedas de 1 hora a 24 horas, porque, cara, para mim o cara comprou ontem, tá vendendo hoje e nem sabe o que tá fazendo no mercado. Considero que sim, o cara que tem uma moeda aí de um dia a uma semana, já está fazendo uma posição mais estruturada, já pode estar fazendo um swing trade. E quando a gente olha aqui para a venda das moedas, cara, simplesmente só moeda jovem sendo vendida. A gente não tem volumes relevantes de moedas antigas sendo vendidas. Somente o short term holder é quem está vendendo nesse momento. E tá tudo bem o short term holder vender nesse momento. Às vezes o cara comprou ali, cara, em 20 mil, 21 ali, a gente foi a 21 recentemente, o cara comprou ali em 21 e simplesmente tá realizando nessa região, tá tudo bem, cara, tá tudo normal. Cada pessoa tem uma estratégia, tem um jeito diferente. Mas sentando aqui como investidor, falando do longo prazo, falando de ciclo de mercado com vocês, falando da movimentação, ciclo do BTC, cara, a gente não tem nenhum sinal, galera, de que a gente vai voltar a formar um topo um fundo mais baixo do que os 15 mil dólares. Não tem nenhum sinal. Na hora que pintar algum sinal, seja no price action, a gente perder nos 21, eu vou olhar para os dados on-chain, vou tentar entender o que está acontecendo, vou analisar os dados on-chain para ver se tem algum motivo pela qual eu possa me preocupar com essa perda dos 21, alguma região desse tipo. Hoje falo 21 porque no price action é um ponto importante, beleza? Mas olhando aqui para análise on-chain, cara, segue tudo perfeitamente
como eu já venho comentando com vocês. A gente aumentou a nossa volatilidade, tudo bem, a gente tá com as moedas antigas ainda sendo mantidas. Quando a gente vê NUPL, cara, tá todo mundo super saudável, inclusive o psicológico dos investidores. Isso daqui é o mais importante para mim. Olhar o psicológico dos investidores, olhar o Soper, por exemplo, é algo muito importante. E eu vejo que o psicológico dos investidores que estão dentro do jogo ainda é de realização de lucro e não de realização de prejuízo. A gente está tendo o turnaround, que é exatamente a mudança psicológica. Ela está acontecendo e ela está se mantendo, tanto para o BTC quanto para o Ether. Veja que no BTC a gente não tem uma movimentação psicológica tão positiva assim quanto antes da Luna Foundation quebrar. Ou seja, a gente está falando que o preço do ativo estava lá na região. A última vez que a gente bateu aqui no 1 e voltou, a gente estava ainda lá nos 40 mil dólares. Isso daqui a gente está falando de abril de 2022, muito tempo atrás. Depois disso, a gente entra em uma profunda fase de capitulação, beleza? Então, o psicológico mudou, tá tudo super positivo, tudo super favorável dentro do mercado. Legal? E aí, se a gente for olhar para price action, para entender também, é importante a gente saber 3 coisas, cara. Ciclo do mercado, é importante você saber o ciclo macro, ciclo econômico, aperto monetário, expansão monetária, isso são coisas importantes. É importante você também saber olhar o mercado quando o mercado está correlacionado com o mercado americano. É importante a gente olhar também. É importante a gente olhar para o price action, mas é importante também a gente olhar para a análise on-chain, porque a análise on-chain, ela nos mostra por trás do preço o que está acontecendo de comportamento, como os investidores estão se comportando, não simplesmente olhar para um gráfico de preço, traçar uma linha, falar que é ponto de compra, que é ponto de venda, se perder aqui, ferrou. Não, a análise on-chain, ela te dá essa tranquilidade de você olhar para trás do preço e entender o que os investidores estão fazendo. Se você enxergar que os investidores estão correndo fora, saindo daquele, sinal de alerta, você sai fora também. Se você estiver vendo que os investidores não estão correndo para dentro do ativo, cara, é só questão de tempo, de você ter um gráfico ali com uma linha apontando para cima, alguma coisa desse tipo, beleza? Então é importante você fazer o price action, é importante você fazer a análise on-chain também. E aí a gente vai olhar para o mercado americano, a gente vai ver que o mercado americano, ele chega em uma região de decisão. Qual que é essa decisão? Ou ele continua na sua tendência de alta, ou ele perde essa tendência de alta. E sempre esses dias de decisão serão em dias de notícia. Hoje a gente tem uma notícia importante onde está todo mundo olhando para essa notícia. Então o preço ele vai se segurar aqui dentro dessa região de suporte até a gente ter essa notícia saindo. Se a notícia vier muito negativa, muito porrada, algo que o mercado não espera, não está precificando, a gente perde esse suporte e a gente vai buscar o próximo suporte. Se a notícia vier em linha com o que o mercado espera ou algo positivo, a gente vai ter uma movimentação se segurando dentro dessa região, revertendo a movimentação de queda, simplesmente subindo. Então, hoje vai ser um dia que o S&P ele vai decidir se ele vai ficar nessa linha de tendência de alta ou se ele vai simplesmente perder essa linha de tendência de alta. E o importante é a gente ver exatamente o fechamento do dia de hoje e o fechamento do dia de amanhã também, porque a gente pode ter falsos rompimentos, como a gente pode ter falsas confirmações de suporte. É ideal a gente aguardar 2 dias de fechamento, principalmente quando tem notícias assim, para realmente confirmar aquela movimentação. E por que eu tracei essa linha amarela aí no meu gráfico? Porque simplesmente a partir dessa linha amarela eu começaria a me preocupar no sentido de fazer as malas e correr para as colinas. Por quê? Aí sim a gente pode ter reversão do mercado americano, galera. Aí sim a gente pode começar a discutir em um novo crash, em que o mercado americano vai entrar em recessão. A partir dessa linha amarela, a gente começa a colocar isso em cima da mesa. Enquanto a gente não perder a linha amarela, a gente está em tendência de alta no mercado americano.
como já dizia o pai da análise gráfica, Charles Dow, você não briga com a tendência, você segue a tendência. Então, a partir do momento que a gente perder essa linha, aí sim a gente pode começar a se preocupar, aí sim a gente pode começar a colocar na mesa de que o mercado americano vai cair mais. Se o mercado americano cair mais, quer dizer que as criptos vai cair mais? Não, não quer dizer, porque cada mercado no seu time frame. Só que a gente pode ter influência sim, e aí é bunda na parede. Caso o mercado americano venha perder essas regiões, venha perder aqui os 3.800, né, 3.900 ali, aí sim a gente fica mais com cagaço, mais com medo de que o mercado vai entrar em recessão, de tudo isso, aí sim a gente começa a colocar tudo isso na mesa. Enquanto isso não acontecer, cara, segue a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Enquanto a gente tiver isso, a gente só pode estar fazendo um pullback. Até aqui pode ser um pullback para o preço continuar subindo, beleza? A gente vai analisar se vai fazer, sei lá, ombro, cabeça, ombro aqui para depois cair. Não sei, a gente vai ir analisando isso juntos, passo a passo. Eu não prevejo o mercado, eu não falo para vocês que o mercado vai fazer X, Y, Z nos próximos dias, cara. Quem dirá nos próximos meses? Quem me dera saber o que o mercado vai fazer daqui 3 meses, 1 mês? Quem me dera se eu soubesse o que o mercado vai fazer amanhã? Não sei, e nunca falei para você o mercado vai fazer isso e aquilo. Não, eu simplesmente trago uma análise de comportamento humano, uma análise de price action e tomo uma decisão em cima disso. Se eu compro ou se eu vendo, se eu estou bullish ou se eu estou bearish. E simplesmente eu exponho isso para você, se eu estou bullish ou se eu estou bearish. Continuo bullish nesse momento, porque a gente está em tendência de alta, beleza? Então, esperando isso daí para o mercado americano. Quando a gente olha para o BTC, a gente vê que o BTC está em região de suporte. A gente já encontrou essa região como suporte aqui antes, onde ele vai se segurar junto com o S&P dentro dessa região também. Se o S&P romper para baixo, a gente tem o nosso próximo suporte aqui. Perdeu esse suporte, o mercado só vai ter um suporte mais embaixo. Bom, ele pode tentar dar uma parada aqui nos 22.400 também, e depois a gente vai ter o nosso último suporte aqui embaixo nos 21.400. Se a gente tirar o zoom do gráfico, der um zoom out, olha só onde que nós estamos, cara. As pessoas falam em grande crash, as pessoas estão falando em que o mercado vai perder os 15 mil dólares, sendo que a gente tá, cara, em topo, velho. Olha só essa pernada que a gente deu aqui. 47% de alta. Cara, o ano iniciou vai fazer 2 meses, a gente teve 47% de alta e as pessoas são bearish nesse cenário. Eu não sei como ser bearish nesse cenário, cara. Olha para onde que o mercado tá apontando, olha para onde a tendência tá apontando para cima. Eu vou brigar contra a tendência? Não, eu vou seguir a tendência. A partir do momento que eu tiver um sinal de opa, perdemos a tendência, opa, perdemos suporte, opa, a gente está tendo distribuição, a gente está tendo venda nos dados on-chain, aí sim eu começo a me preocupar. Mas até lá, eu não vou ser torcedor, eu não vou ficar torcendo para o preço cair. Cara, não vou torcer, vou simplesmente seguir a tendência, seguir analisando, beleza? Esse não é meu jogo. Cada investidor tem um jeito, cara, de jogar o jogo. Cada player tem o seu jeito e você tem que entender que cada player tem o seu jeito. E não quer dizer que o meu jeito é certo para você. Às vezes, outro jeito é certo de outra pessoa. E, cara, a beleza da coisa para você é exatamente essa. Você vê informações divergentes, não informações convergentes, porque se todas as informações estiverem apontando para o mesmo sentido, se eu falar a mesma coisa que outro player fala e todo o nicho dos analistas de mercado cripto falar a mesma coisa, você nunca vai parar para pensar e você nunca vai criar a sua própria estratégia. Então, quando você olha a minha análise, quando você olha de outro player também que tem uma informação divergente da minha, você tem a oportunidade de pegar as duas. E o melhor não é escolher uma ou outra, é simplesmente pegar o ponto positivo
das duas, cara. Você não precisa decidir entre uma ou outra. Pega os 2 pontos positivos de cada um dos players e simplesmente coloca para dentro, e isso vai constituir o seu setup, isso vai constituir o seu jeito de investimento. Por que eu tô falando isso? Porque foi assim que eu aprendi. Eu pegava informações de 2 tipos de players diferentes, um player de price action e um player de análise on-chain, e sempre tinha uma rincha entre a informação desses players, tinha divergência. E o que eu fazia? Eu pegava o lado bom das duas informações, e simplesmente hoje eu sou um analista on-chain, mas que também manjo de price action. Olha só que coisa boa. Então você pode fazer a mesma coisa aí, beleza? Dando um zoom in aqui, cara, a gente está se segurando, a gente tem suportes bem fortes aqui. A região que nós estamos é uma região de suporte forte, a gente tinha bastante ordem no book dentro dessa região, o preço tá brigando para se segurar dentro dessa região. Se a gente vê aqui, ó, a gente tinha bastante ordem, tinha 1.300 BTCs, consumiu, o mercado não conseguiu reverter, veio aqui embaixo, depois entrou mais ordens ali de BTC e o mercado não está conseguindo se segurar. Tudo bem, a gente tem ordens mais fortes ainda embaixo, olha só, em 1.200 a gente tem mais... ou 1.200 não, em 23.300 a gente tem mais 1.200 BTCs, então a gente ainda tem suportes fortes para serem segurados. Enquanto não perder esses suportes, a gente não se preocupa. E eu também vou me preocupar caso a gente perca aqui os 23? Não, cara, não vou me preocupar. Eu sigo com a minha tese. Compra suporte. Minha tese não, né? Essa fala é de Charles Dow. Compre suporte, venda resistência. Então eu olho para compra. Ontem bati em compra em Ether, porque a gente bateu suporte em Ether. Simplesmente bati em compra. Se a gente perdeu o suporte, tudo bem. A gente segue o nosso setup, a gente segue a nossa estratégia. Estratégia é de curto prazo, então tem stop. A gente estopa a operação aonde tem que estopar e a gente vai procurar por novas compras lá na frente em outras bases de suporte. Mas veja, o preço que o Ether está hoje não é preço de venda, é simplesmente preço de compra. Suporte, simplesmente eu compro suporte, eu vendo resistência. Pô, Gui, mas dá cagaço de fazer isso. Sim, dá cagaço. No mercado americano você sempre vai ter cagaço, tanto de comprar quanto de vender, porque se você pensa, putz, eu vou vender agora, mas o preço pode continuar subindo. Entenda que ser um investidor, você tem que aprender a lidar com essas emoções. Emoções do medo, emoções do FOMO, emoções da ganância, emoções do pânico. Você tem que aprender a lidar com essas emoções. Se você não aprender a lidar com essas emoções, você não consegue ser um investidor de sucesso no mercado. Porque ser um investidor de sucesso não depende só da sua técnica de análise, depende da sua tomada de decisão também. E o que mais influencia é a sua tomada de decisão. E sua tomada de decisão, ela está envolvida com o seu emocional. Se você for uma pessoa com emocional abalado, esquece. Você vai ser aquela pessoa que vai clicar num botão, comprei. E aí vai dar 2 segundos, no candle seguinte de 5 minutos, você vai falar, putz, vendi, fiz errado. E aí o preço sobe, você fala, comprei. E putz, vendi. Vendi, comprei. E você fica nessa, cara, o dia inteiro, a semana inteira e não tem lucro. Por quê? Você está sendo emocional, beleza? Então, estou olhando para o mercado com os olhos de compra dentro dessas regiões, porque eu vejo como pontos interessantes. E olha só, eu queria trazer um conteúdo de dentro da comunidade on-chain para vocês, só para vocês terem um pouco de ideia. Eu gosto bastante de discutir dentro da comunidade on-chain, porque a gente tem discussões em níveis bem altos mesmo. Olha só, a gente vem comentando dentro da comunidade on-chain, já tem dias já que não vai ser fácil romper a região dos 25 mil dólares, mas na hora que a gente romper essa região dos 25 mil dólares, a gente vai ter uma porrada no mercado para cima. E por que eu tô falando isso? É porque eu acho? Não, porque a gente tem o mercado. Olha só, eu fiz um post aqui dentro da comunidade on-chain falando recentemente que a gente já está aumentando há alguns dias, mas falei que os 25 ia ser difícil de romper e que eu estaria olhando por pontos de compra, pontos de suporte nos 23.500 e nos 22. E olha só, cara, o John, ele é incrível dentro da comunidade on-chain. Toda hora ele traz uma coisa surreal aqui dentro da comunidade. E olha só, ele trouxe um gráfico para nós da onde está a liquidação
dos apostadores do mercado. Esse gráfico aqui, ó, é exatamente esse gráfico, o mesmo gráfico. O John trouxe isso dentro da comunidade e eu gostaria de compartilhar isso daqui com vocês, gostaria de mostrar isso daqui para vocês. Esse gráfico aqui, ó, ele nos mostra, cara, tem um site aqui em cima se você quiser acessar depois para você ver esse tipo de informação. E agradeça, mesmo que você não conheça o John, agradeça o John, porque ele é um membro dentro da comunidade e nem eu conhecia esse gráfico, nem eu conhecia esse site aqui e ele trouxe isso daqui para nós. Então, o primeiro ponto é deixa aí nos comentários um agradecimento ao John, porque isso daqui é uma informação muito relevante. Beleza? E olha só como que é relevante essa informação. Aqui a gente tem um gráfico de liquidação, faixa de liquidação. A gente tem os longs, né? As pessoas que estão apostando em long, aonde está a liquidação dessas pessoas. A gente está ali, começa mais ou menos relevante ali nos 17.300 e depois a gente vai começar a liquidar os longs lá nos 15 mil dólares quando a gente perder os fundos. Mas olha só que para a gente liquidar os shorts, a gente começa com a maior liquidação de short nos 25.300, diferente dos longs. Os longs a gente vai começar a maior liquidação lá nos 15 mil dólares e os 25 será a liquidação dos shorts. Então a gente está bem próximo de fazer esse rompimento dessa região, então vai ter muitos ursos dobrando sua posição, muitos ursos vendendo, muitos ursos empurrando o mercado para baixo, porque se o mercado romper, a gente tem liquidação em cascata da galera que está apostando em short, da galera que está simplesmente tentando encontrar o topo desse movimento, achando que o mercado vai ter um novo crash, achando que o mercado vai cair muito mais. Então, é difícil romper essas regiões onde a gente tem altas liquidações. E quanto mais a gente bate nessas regiões, olha só, 1, 2, 3, 4 vezes, mais pessoas abrem operação de short, com a certeza de que o mercado vai voltar a derreter. E isso daqui, cara, na hora que a gente romper os 25.300 ali, 25.500 e começar a subir, cara, na hora que a gente bater os 26 mil dólares, já vai ter liquidação em cascata, um atrás do outro, liquidando, um atrás do outro, quebrando. Isso vai fazer com que o preço dê uma porrada rápida, onde a gente pode chegar direto nos 28 mil dólares, não sei como que vai ser essa porrada. Só que do mesmo jeito a gente pode ter a porrada para baixo, caso a gente perca os 15, você viu que tem bastante gente apostando em long com stop nos 15 mil dólares, então a gente também pode ter a porrada para baixo. Mas veja só, dos dois cenários aonde nós estamos hoje. Hoje o preço está em 24 mil dólares, a gente tem liquidação de short em 25 e a gente tem liquidação de longs em 15. Então, quando você olha para esse cenário, quem é que está mais preocupado? Os touros ou os ursos? Obviamente, os ursos, porque a liquidação está mais próxima dos ursos do que dos touros. Então, por isso, eu vejo que o mercado hoje ele é muito mais favorável de ir para cima do que ele ir para baixo, porque qualquer fagulha para cima vai fazer uma baita de uma explosão, vai fazer com que essa parada se movimente, vai ter liquidação em cascata, vai ter movimentação forte. Para baixo é diferente, a gente está com stop muito longe, está lá nos 15 mil dólares, então até a gente ter essa fagulha, para a gente realmente dar uma porrada para baixo, uma liquidação dos long, vai demorar, a gente ainda tem que armar essa fogueira, a fogueira aqui dos ursão, ela já está armada, basta só jogar a fagulha ali, a fagulha é a partir do momento que a gente dá uma rompida nos 25 mil dólares, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, esse é o jeito como eu trabalho, esse é o jeito como eu tomo decisões. Caso você tenha gostado do meu estilo de análise e não seja inscrito no canal, se inscreve aí, eu te garanto que eu vou te trazer um mega conteúdo em 7 dias. Se em 7 dias eu não conseguir satisfazer a sua necessidade, pode dar um unfollow, a gente continua sendo
amigos, simplesmente eu que não consegui cumprir o meu papel aqui dentro, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir sim em 7 dias, beleza? Dá esse voto de confiança aí pelo menos durante 7 dias. E se o conteúdo fez sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, amanhã a gente volta depois dessa movimentação aí da ata do FONC, beleza? Forte abraço e eu te vejo amanhã, valeu!